futuro da tua vida amorosa, aqui com Diodara Tarô. Mais uma de amor, chega mais, ser de luz, escolhe o pentagrama ou a moeda. Com qual desses dois objetos tu te conectas mais? Será que a tua vida amorosa está prestes a mudar? Ou ainda existe algo que tu precisas fazer, uma decisão que tu precisas tomar, um ciclo que tu precisas fechar? Com essa tiragem, a gente vai revelar onde está a tua vida amorosa neste momento, o que favorece o amor, o que bloqueia e qual é a perspectiva, ou seja, o futuro. Então, respira fundo, escreve aí nos comentários, deixa a tua marca, se conecte com essa energia, deixando nos comentários qual é a tua escolha. E vamos viajar com este oráculo poderoso das cartas de tarô. Diodara Tarô, mais uma de amor. Põe a mão no coração e respira fundo. Pede aos seres de luz, entidades, antepassados, mestres e anjos da guarda que te acompanham para trazer iluminação e entendimento a esta mensagem que tu vais receber agora. E sabendo que a vida amorosa, gente, é um campo da vida de todo mundo, que muitas vezes é permeada, a maioria das vezes é permeada de muita dor e de muitas cicatrizes. Então, esta tiragem é sim muito importante para ti. Vamos lá? O que é que tu deseja para tua vida amorosa? O que é que tu deseja para tua vida amorosa? Já pensou nisso? E aí, quando tu pensa naquilo que tu deseja, automaticamente tu define no teu cérebro aquilo que tu estás dispostas a dar e a receber de uma pessoa. Vamos lá? Olha, então, era o que eu estava falando. O que tu desejas para a tua vida amorosa, a importância de definir tanto aquilo que tu queres para ti, nesse âmbito da tua vida, quanto a importância que isso tem. O 2 de ouros está falando de uma necessidade de manter o equilíbrio. Ou seja, ou tu trabalha muito, tu tá muito conectada com um campo da tua vida e tá difícil achar um equilíbrio entre essa situação e o amor na tua vida, ou muitas vezes tu estás, como é que eu posso dizer, enganchada numa história ou num padrão de relacionamento que não é mais aquilo que tu queres para ti. Porque tu já entendeu que isso não funciona e ao mesmo tempo tu não consegue sair desse padrão, ou seja, existe um desequilíbrio na maneira como tu experiencias esta vida amorosa. Vamos para mais detalhes. Então, tu é uma pessoa que tu se acostumou a ter uma independência muito forte, né? Eu tô falando aqui para mulheres e para homens que muito cedo tiveram que assegurar a própria sobrevivência do próprio lar, a própria estrutura de vida. Então, foram pessoas que se dedicaram desde cedo aos estudos, a formações, a estágios, a vida financeira.
E a vida amorosa, aquele namoradinho, o flerte, né? Ou as saídas com as amigas para paquerar, para dançar, para se esfregar, etc., foram coisas que não existiram com tanta cadência na tua vida. Por quê? Né? Porque tu estavas priorizando ou priorizou durante toda uma vida a tua estrutura de vida, a tua saúde, os teus princípios, a tua casa. Talvez tu tenha sido responsável pelo bem-estar de outras pessoas, ou seja, tu era o centro, né? Como é que eu posso dizer isso? A provedora ou o provedor, e às vezes não é nem no nível financeiro, mas tu sempre administrou a vida de outras pessoas, ou as pessoas esperavam de tu uma certa proteção, uma presença, às vezes até um pouco masculina, de tomar a decisão por todos, de orientar todos, daquele exemplo daquela família, de alguém que ia conseguir tal coisa, que ia conseguir tal caminho, que ia se formar de tal forma. E tudo isso te deu um poder pessoal muito forte, que fez com que no amor tu tivesses dificuldade de se adaptar ao outro, de baixar a cabeça, né? Porque muitas vezes não, gente, um relacionamento amoroso, ele é uma sucessão de concessões que a gente faz para manter o relacionamento firme. E quando você, né, se formou como pessoa, você possui uma personalidade muito forte, você meio que se acostumou a estar acima dos outros, a servir como uma espécie de referência. Só que no relacionamento amoroso, para que ele realmente seja amoroso, a gente precisa descer, né, do pedestal ou dessa posição de força e de poder para estar à escuta do outro. É uma relação de igualdade. Essa história de vida que te construiu dessa forma, meio que te isolou dessa relação com o outro igualitária e harmônica. O que fez, muito provavelmente, com que dentro dos relacionamentos que tu tivestes, ou quase, tu quisesse talvez dominar aquela outra pessoa, ou estar sempre no comando de algo. Dentro da dinâmica, isso não funcionava, e dentro da tua vida emocional, tu tinha essa dificuldade de se deixar amar, de se deixar conduzir, de se entregar. Porque se entregar é uma maneira de estar vulnerável. E é por isso que a gente vê que a tua vida amorosa hoje existe essa balança, existe essa dificuldade de abrir espaço para uma nova postura de convívio. O que está a favor do amor na tua vida. E a gente vem aqui com o Hierofante e o Papa. Eu estou, primeiramente, felicito você, né, por esta tentativa de mudança. A gente te vê aqui escutando a palavra. Eu acho que eu tô falando com pessoas que perceberam que existe um grande problema que são pessoas que têm problema em termos de relacionamento amoroso. São pessoas extremamente estudadas, extremamente conscientes, extremamente poderosas, né, internamente, e que usaram
dessa inteligência para se colocar num lugar de receber uma mensagem de um instrutor, de um psicólogo, de uma pessoa que faz palestra, que é especializado no assunto. Ou seja, meio que tu fez uma prova de humildade. Tu entendeu que se tu continuasse reforçando só e apenas esse lado, tu nunca poderia viver uma história sã, né? Ou seja, nesse momento, eu te vejo buscando conhecimento até no nível institucional. Talvez tu esteja participando de grupos na igreja, de grupos num grupo espírita, evangélico, umbanda, misticismo, para poder docilizar esse teu lado muito de líder, né? Muito de poder, de querer impor e jamais estar preparada para uma relação de igualdade com o outro. Então eu sinto aqui uma redenção espiritual. Eu me rendo espiritualmente à palavra do Senhor, à palavra da salvação, às palavras de poder. Há pessoas assim que falam muito de física quântica ou de conhecimentos místicos, etc., para entender o que é que eu preciso mudar para ser feliz no amor. Por quê? Porque é importante. O amor é importante, o romantismo é importante, o afeto é importante. E assim, se perdoe, porque a vida ela é feita de fases, de períodos. Vai ter pessoas que, ao contrário de tu, vão investir tanto no amor, né? Coloca no amor, entre aspas, achando que aquilo é amor, vão se entregar a um casamento, vão dar todo o poder ao outro e vão se lascar depois. Porque não construíram uma estrutura própria de identidade, entendeu? Então, assim, e aí depois é que vão começar a estudar, que vão começar a trabalhar, que vão... Cada um tem a sua maneira de começar a viver. A tua foi essa. Um conselho, o que precisa ser transformado. Olha, nossa, que coisa mais poderosa, Rainha de Paus. Eu acho que nessa saga pela sobrevivência e pela autodeterminação, tu acabasse perdendo um pouco desse brilho feminino, criatura. De se amar de uma maneira mais bela, de uma maneira mais autêntica, de uma maneira mais fácil. Sair para se divertir, se empoderar, curtir a própria beleza, a própria sexualidade. Você precisa se conectar com a tua sexualidade. Ai, meu Deus, já tá falando. Eu não tô falando. Sexualidade não é só sexo, né? Sexualidade é uma maneira de se conectar com as energias, com a psique e com a matéria ao nosso redor. Sexualidade é uma forma de você ser uma com o todo. E nisso você se conecta ao outro também, porque o outro faz parte do todo assim como você. Então, a gente está falando aqui de você no sentido de precisar colocar cores nos teus vestidos, de precisar tratar os cabelos, de precisar se amar, se gostar, se sentir interessante.
Estamos falando de uma necessidade de reforçar a tua autoestima feminina, teu poder de sedução, a tua vaidade, né? De sentir o prazer de estar bonita. De sentir o prazer de se sentir às vezes vulnerável, porque você é tão poderosa que você pode sim, né? Mas isso é que tu já estás aprendendo, depois de tanta coisa dura, depois de uma vida tão dura que foi a tua, tu tá aprendendo a se divertir mais, a de abrir um sorriso e de se encantar pela própria alma, de se sentir desejada, interessante. Como é que eu faço isso? Eu preciso, às vezes, trazer exemplos meus para que não fique uma leitura tão distante do mundo mundano, né? Porque a função do tarô é justamente poder transformar a sua vida, como transformou a minha. Então, essa rainha de paus, para mim, tá dizendo, olha, eu vou trabalhar cedo amanhã de manhã, vou me acordar às 4 horas da manhã, mas será que eu não posso hoje tomar uma cervejinha com uma amiga legal, num bar legal? Vou estar mais cansada amanhã, mas eu vou estar satisfeita. Minha alma vai ter, né? Naquele bar eu vou conhecer pessoas novas, eu vou ser vista por homens. Eu vou me conectar com aquela energia do desejo, da libido. Isso aqui para mim representa quando eu recebo um elogio na rua. Não importa de quem seja assim, às vezes até de uma criança, sabia? O olhar daquela criança. Por quê? Porque eu estou iluminada. O vestido de cores que eu coloquei não é só um vestido de cores, é a maneira como eu me percebo a mim. E aí eu vou pra rua e aquela criança abre o maior sorriso, não para de me olhar pra mim, aquilo eu acendi nela o brilho da beleza através de mim. Então o que é que tá faltando em ti para acender o brilho da beleza do desejo? Se sentir cobiçada pelas abelhas, por exemplo. Amada rainha. Olha aqui. Eu espero ser de luz, que tu continue nessa jornada de tentar se abrir para o amor, né? Não se desespere, não se sinta sozinha, não pense que porque aquele cara não quis de você ou porque aquilo não deu certo, é porque está tarde demais. O tarô tá falando aqui que existe a tendência que tu se isole, porque os teus esforços não deram certo, porque tu te sente patética em colocar aquele batom, em ir dançar, em fazer uma festa. Não se sinta patética por querer se aproximar da energia do amor. Ou tu não és merecedora? E vem cá, tu só é merecedora do que é difícil, do que é hard, do que demanda de ti uma força extraordinária, uma seriedade extrema. Eu tô falando com pessoas que se sentem patéticas por querer amar. Existe aqui um freio que é de se expor. De expor o próprio corpo, de expor a própria beleza, de falar para a família, para os amigos que eu procurei ajuda profissional para me ajudar com esse tema, porque é algo que eu não trabalhei na minha vida e agora eu tenho dificuldade, até nas relações sexuais, de ter prazer. A perspectiva aqui está dizendo, simplesmente não desista a ponto de se isolar e achar que tudo está perdido, que você tem um problema congênito. Tudo nessa vida é trabalho, tudo que tu conquistou não foi trabalho teu, e perseverança, e força e coragem,
Porque para o amor seria diferente. Não desista. Não ache que o amor é uma coisa só para pessoas perfeitas, jovens, e as pessoas não são perfeitas. O parceiro que tu quer para tua vida provavelmente não será, mas ele vai precisar aceitar as tuas imperfeições. Porque isso é o amor. É aceitar as imperfeições do outro, sabendo que o amor que une as duas pessoas vai levá-las para uma nova fase de vida. Não se deixe intimidar por esse sentimento de não conseguir se expor, de expor a própria beleza, de expor a própria vontade. Se você está hoje interessada por alguém ou interessada no geral para se relacionar, não iniba. Vá em frente. Grupo número 2, com a moeda previsão para tua vida amorosa. Mais uma de amor com Dildara Tarô. Deixa o teu like, compartilhe, comente como está o coração. Compartilhe os teus sentimentos, deixa aqui a prova de que as coisas amanhã serão melhores. A morte. E aqui eu vejo uma mulher, né, que precisou abrir mão de tudo para poder viver. Eu vejo aqui um grande luto. Você tá aprendendo a viver sem alguém. E essa perda tá te obrigando a transformar a maneira como tu te relacionas, como tu vês o amor. A gente vê aqui flores saindo do interior desse esqueleto. E a gente entende, gente, que tudo que morre dá lugar a uma vida nova. Tu tá se separando? Foi largada? Alguém te fez mal e tu precisou ir embora? A morte tá falando de algo que está morrendo em ti. Um amor que está morrendo em ti. E há uma resistência muito grande da tua parte em se ver como essa mulher solteira, como essa mulher divorciada. A tua vida foi condicionada por este relacionamento. E assim, gente, acontece, né? Eu mesma sou a primeira, quando tô me relacionando, de esquecer minhas prioridades, de esquecer, deixar de lado muita coisa que eu gosto pra estar ali com aquela pessoa. E com o tempo a gente vê que não vale a pena, né? Não vale a pena se anular pra estar com ninguém. O relacionamento amoroso tem que ser algo que nos emancipe do outro e que nos faça ser maiores e melhores por estar com aquela pessoa. Eu acho aqui que a gente está falando de um casamento, porque existiu ou foi um casamento, ou foi um amancebo que durou muito tempo, e tu associou a tua vida inteira a essa relação. E hoje que tu não tens mais a opção de continuar com essa pessoa, porque ainda bem, né? Porque não estava mais sendo saudável para ti, te empobreceu. Essa história tirou tudo de tu. E aí, mais uma vez, tarô é autorresponsabilidade. Eu não vou dizer, essa história tirou tudo de tu. Tu desse tudo, tu deu tudo para essa história e ficou sem nada. A separação, o divórcio que está acontecendo hoje,
vem no sentido de tu poder recomeçar, sendo quem tu és. Quem é que quer passar por uma situação dessa, né? Ver a vida toda ali que foi construída ao lado daquela outra, família, amigos, programas, orçamento, projetos, tudo estava dentro do casal. E aí, de repente, acabou. E aí tu sai com a mão na frente e outra atrás. Mas o pior é que essa mão na frente e a outra atrás tá falando da tua própria capacidade de se manter de pé sozinha. Atualmente, eu moro sozinha. Mas eu não acho que é uma coisa que eu quero fazer minha vida toda, né? Só que se eu não tivesse me colocado nessa situação de morar sozinha, eu não poderia me despir da minha máscara, ou das máscaras, medos e bloqueios que eu tive até então, para me tornar quem de fato a minha alma é. Tu precisas interpretar essa situação presente como uma necessidade espiritual de renascimento. Deve estar doendo pra pi mesmo, deve estar atroz, uma atrocidade. Porque tu tá confrontando todas as tuas falhas, fraquezas e incapacidades de seguir a vida sozinha. Deve estar achando que até em termos financeiros, tu não vai conseguir bancar a tua vida. E é isso que a gente vê aqui com o diabo. Naquilo que precisa ser transformado, né? Ou naquilo que empata o foda, que é aquilo que empata. É não conhecer a si própria. Até aqui tu não conheceu os teus instintos mais podres, os teus medos mais profundos. Tu se permitiu estar sob a tutela, né, desse casamento, dessa relação, porque era mais fácil. Só que agora tu tá sendo convocada pelo universo, pela espiritualidade, a passar por essa situação para se conhecer e conhecer a tua parte mais podre e as tuas capacidades também, porque uma não existe sem a outra. O que eu vejo aqui é que, primeiramente, ser de luz, se tu te reconheces nessa situação, eu acho que fica muito marcado que não é a hora de pensar, ai, vou encontrar outra pessoa, ai, o momento pra ti não é esse, tá? O momento pra ti aqui é aquele momento mais difícil da vida da pessoa, que é a catarse, né? Que é a morte para a verdadeira transformação. É saber que sim, tu estás pronta para viver a tua vida sem esse relacionamento. Por mais que exista o medo e a obsessão de acreditar que tu não está validada para caminhar com as tuas próprias pernas. Existe uma teia de crenças que se reforçaram ao longo dessa dependência afetiva e financeira, que meio que te faz acreditar que você está presa nessa situação. Mas não é verdade, até porque a gente vê aqui que algo já está nascendo, né? Algo que está morrendo automaticamente está fazendo com que algo nasça. Tu tem que se apegar a isso. Aquilo que em ti está finalmente podendo respirar com essa finalização de ciclo. Olha, meu Deus, obrigada, universo. Ás de ouros, recomeço. Vai morar só, viu?
vai morar numa configuração completamente diferente dessa daí, que era com esse cara ou com essa mulher. Vai começar a trabalhar de maneira diferente, ou começar a trabalhar, vai começar a estudar, vai começar a cuidar de si. Tu vai aprender a dar conta de ti, sem precisar pensar em outro, ou sem precisar ser cuidada pelo outro. É início de vida, é início de história, é uma nova vida. Caramba! É um plantio. Se apegue a essa semente. Se apega a essa semente. Lógico, existe a dor, existe o medo, estão muito presentes aí. Mas algo que pode te ajudar é pensar que talvez o lugar para onde tu estás indo seja melhor. E que algo realmente está se manifestando para melhor na tua vida. Roda da fortuna. Uma grande mudança. Eu tô vendo aqui que, a princípio, todo esse medo, toda essa obsessão em acreditar que tu não é capaz vai ser substituída por uma grande força interior. Um amor próprio, inimaginável. A roda vai girar e você vai gostar mais de si. Vai gostar mais da tua independência. Vai gostar mais da tua nova vida. Mulher, tu vai adorar a tua nova vida. Eu tô chocada. Vai caber como uma luva. Olha, tu pode ir para um lugar pequeno, tu pode se sentir sozinha, mas dentro de cada coisinha dessa, tu vai encontrar um sentido para viver. Muitas felicidades e um beijo.